Pai gentil. Só um pouco a mãe pode ouvir, minha voz tremeu ligeiramente, fraca como o som do vento a soprar pela fresta da porta. Minha garganta o apertou a cada palavra que saía com dificuldade, como se estivesse a tentar reter algo que estava prestes a explodir. Meu coração estava a palpitar no meu, como se estivesse prestes a explodir minhas mãos. Inconscientemente apertaram o cobertor. Minha respiração já não era uniforme. Cada pequeno som na sala silenciosa fazia o meu coração gritar: vou contar a minha história. Uma história que pensei que guardaria escondida para sempre para nunca mais ser mencionada. A coisa mais dolorosa é que o culpado nesta história sou eu. É uma história que parece tão rebuscada e que só poderia acontecer em filmes. Mas aconteceu na minha vida real e, por mais que eu queira esquecer o que aconteceu, ainda está gravado na minha mente, assombrando-me todos os dias. Penso que nunca serei capaz de corrigir os meus erros ou fazer as pazes com o eu sou uma rapariga bonita que vive com os meus pais na pequena cidade de Carmel by the Sea, Califórnia, é um lugar pacífico e poético. O meu pai Adam é o proprietário de um famoso restaurante de marisco na área. Ele sempre cuidou bem do seu e gosta de ir ao ginásio por isso. Embora tenha quase 50 anos, o seu ainda é tonificado, forte e parece muito mais jovem do que a sua idade real. Ele é forte e decidido, mas sempre gentil com a minha mãe. Ela é professora de literatura no ensino secundário, a ler livros sob a luz, nunca esquecendo de me dar conselhos e amor profundo pela minha mãe, que é quem me ensinou a viver com sinceridade e emoção. Desde a infância até a idade adulta, sempre fui rodeada pelo amor de ambos que dedicaram todos os seus corações a cuidar e proteger-me. Quando era criança, eu corria para o meu pai quando ele chegava à casa do trabalho. Atirava-me para os braços dele, os meus pequenos braços enrolados no pescoço dele, e abraçava-o com força, porque o meu pai era sempre o lugar mais seguro e confortável para mim, como se estar nos braços dele fosse resolver tudo. Eu não pensava muito nisso, simplesmente sentia-me protegida e acarinhada. Eu também era uma rapariga liberal que gostava de coisas frescas e adoráveis. Eu frequentemente escolhia o item mais requintado e deslumbrante que conseguia encontrar para mim. Corria para os meus pais, dava algumas voltas e esperava por elogios, e como me amavam, os meus pais sempre sorriam e me elogiavam, e esses elogios, embora simples, faziam-me sentir a rapariga mais feliz do mundo. Depois de cada jantar, quando toda a família se reunia em redor do ecrã da televisão, eu tinha o hábito de me sentar no colo do meu pai e ele muitas vezes segurava-me nos braços dele. Esses abraços eram gentis e eu cresci com esse mimo ao ponto de nunca querer sair. Mas de repente, sempre que me sentava no colo do meu pai ou corria para o abraçar, o era diferente. Havia algo de incomum na forma como ele reagia, que eu não podia deixar de notar. Ele já não recebia os meus abraços naturalmente. Como antes, em vez disso havia uma pausa por vezes. Os seus braços apertavam um pouco mais do que o habitual. A maneira como o meu pai olhava para mim também era diferente. Já não era apenas a gentileza e do um pai a amar o seu filho. Havia momentos em que eu podia claramente a confusão nos seus olhos, como se estivesse a esconder algo que eu não conseguia entender. Em momentos como estes, o meu coração bate mais rápido, como se a minha intuição me dissesse que algo está errado, mas eu não quero acreditar. Talvez eu esteja a pensar demais. Talvez eu esteja a pensar demais. Talvez seja apenas um passageiro, mas não importa o que. Esta anormalidade sempre fica comigo, fazendo-me que as coisas já não são tão simples como antes. Como eu disse, o meu pai gosta de fazer exercício, então, apesar de ser velho, ele ainda mantém um forte e elegante. Como quando era jovem, ele não é apenas um pai, mas também um modelo de força e charme que eu sempre admirei. Quando olho para o meu pai, não posso negar que ele ainda é muito bonito. Com ombros largos e um tonificado toda vez que ele passa, eu ainda muito carinho por ele. Um estranho que eu não consigo descrever claramente. Definir talvez fosse a confiança que ele exalava ou a forte aparência do meu pai que ainda me lembrava 2 meus dias de infância quando ele era o meu mundo inteiro. Mas ultimamente esse era um pouco diferente. Não era apenas a admiração de uma filha pelo pai, mas mais como um vago indescritível. Eu encontrava-me a olhar para o meu pai por mais tempo do que o habitual e sempre que estava perto dele, algo dentro de mim surgia que me parecia peculiar. Até que um dia, como de costume, voltei para a casa da escola para encontrar o meu pai já lá. Ele sempre chegava mais cedo do que a minha mãe, e geralmente sentava-se no sofá de Badin.
a ver televisão com os olhos fixos no ecrã. Depois a minha mãe, e geralmente sentava-se no sofá a ver televisão, com os olhos fixos no ecrã. Assim que entrei pela porta, ainda o vi sentado lá pacífico e familiar sem hesitação. Embora eu fosse crescida, corri para ele sentindo que tudo era tão natural. Saltei para ele e sentei-me no colo dele como quando era criança. Sem pensar duas vezes. O pai abraçou-me como sempre fez, mas desta vez algo estava diferente, o abraço ainda era. Mas a atmosfera entre nós era diferente, fazendo-me menos confortável do que antes. Mesmo assim, tentei afastar-o, dizendo a mim mesma que era apenas a posição desconfortável em que eu estava sentada, ou talvez fosse algo no bolso dele. Mas quanto mais tempo eu me sentava, mais claro se tornava como uma presença que não podia ser ignorada. O meu coração começou a bater mais rápido e, de repente, a atmosfera estranha, pesada e abafada. Senti-me constrangida sem saber o que fazer. A proximidade que sempre me fizera sentir segura, agora fazia-me sentir inquieta e desconfortável. Sentei-me imóvel a tentar manter a calma, mas perguntas sem resposta surgiram no meu coração. Os olhos do pai eram tímidos e silenciosos como os meus. Nós dois não dissemos nada, apenas sentados na atmosfera abafa. Até que a mãe de repente entrou, quebrando a atmosfera. Eu queria levantar-me, mas parecia que as minhas pernas estavam amarradas, incapazes de se mover. O pai não disse nada, ele apenas olhou para mim em silêncio e nos olhos dele, eu já não reconhecia, a familiar dois velhos tempos. Então, de repente, o som da porta a abrir ecoou. A minha mãe entrou, quebrando a atmosfera abafada. Nós dois rapidamente desviamos o olhar um do outro, e eu rapidamente me levantei a tentar agir o mais normal possível. Mas o estranho ainda estava lá, a pesar muito na minha mãe enquanto ela entrava, quebrando a atmosfera abafada. Nós dois rapidamente desviamos o olhar um do outro e eu rapidamente me levantei a tentar agir o mais normal possível. Mas o estranho ainda estava lá, a pesar muito no meu coração como algo que nunca poderia voltar a ser como era antes. Embora tudo parecesse normal por dentro, eu claramente a mudança. O meu pai parecia começar a preocupar-se mais comigo. Ele frequentemente perguntava sobre mim, prestando atenção às pequenas coisas na minha vida que ele nunca tinha notado antes. Ele começou a comprar-me roupas novas e coisas que eu não pedia. Esses presentes confundiram-me no início, mas gradualmente percebi que esse cuidado já não era como o amor paternal. Toda vez que acontecia, eu não conseguia negar o estranho. Era como se estivéssemos a tornar-nos um casal em vez de pai, e assim a distância entre mim e o meu pai. Pai não era apenas física. O olhar dele tornou-se distante e os momentos de silêncio eram mais longos do que nunca. Algo mudou na atmosfera entre nós, mas eu não sabia como enfrentar isso. Então um dia, o dia que eu tinha tentado evitar finalmente chegou. Nesse dia, minha mãe ligou para dizer que tinha surgido algo. Ela não podia voltar para casa como planeado e só voltaria na manhã seguinte. Um breve alívio passou por mim e pelo pai, quando pensamos que não seríamos interrompidos naquela noite. Nós não nos preocupamos a pensar que ainda tínhamos tempo até a manhã seguinte. A minha mãe, de repente, voltou mais cedo do que o esperado sem avisar. Nós, na nossa imprudência, não percebemos. Eu, sufocada, o meu pai, incapaz de falar, permaneceu imóvel, incapaz de encontrar uma desculpa. A atmosfera na casa era pesada e tensa, deixando pouco espaço para tolerância ou piedade. Quando a minha mãe observou a terrível verdade, ela não disse nada, apenas saiu silenciosamente de casa. A atmosfera na casa parecia congelar tudo entre o meu pai e eu. Tornou-se estranho, cheio de constrangimento, indescritível. Eu já não sabia o que dizer ou fazer depois de todos os segredos terem sido expostos. Os dias seguintes passaram em silêncio pesado. A minha mãe não voltou para casa e finalmente ela pediu o divórcio. Os meus pais decidiram acabar com o casamento que eu pensei que era inquebrável. A casa agora estava vazia e fria. O meu pai, que tinha sido mais o meu apoio, agora tinha se tornado a fonte da minha ruína. A minha mãe, que me tinha amado e cuidado desde que eu era criança, agora estava distante, magoada e a carregar uma dor incurável no coração. Percebi que as minhas emoções erradas e fraqueza tinham levado a consequências irreparáveis. Toda a minha família estava desfeita por causa de escolhas que eu nunca pensei que levariam a este resultado. O dano não afetou apenas a minha mãe, mas também a mim e ao meu pai, fazendo-nos perder o amor, e eu apenas sei que devo encontrar uma maneira de enfrentar as repercussões das minhas ações e aprender a viver com este sofrimento para o resto da minha vida.
Estou ciente de que muitas pessoas me vão culpar depois de ouvirem a minha narrativa alegando que eu fiz coisas terríveis, mas isso está bem. Eu percebo. Toda gente tem o seu próprio ponto de vista e eu estou pronta para aceitar todos os olhares de julgamento. A coisa mais importante é que eu saiba que eu ousei enfrentar a minha verdade e aceitei a dor e as consequências dos erros que causei. O meu conselho final para vocês, que estão a ouvir esta história, é para o estarem sempre alertas e manterem limites em qualquer relacionamento, especialmente na família. Às vezes, o amor e a proximidade podem cegar-nos, levando a más decisões que nunca pensamos que faríamos. Lembrem-se, nunca não permitam que as vossas fraquezas vos levem para o caminho errado que vão lamentar para o resto da vossa vida. Respeitem os limites e protejam o amor e a confiança na família, porque uma vez que eles são quebrados, não há como voltar atrás. Às vezes só temos uma chance para preservar o que é mais importante, e se perdermos, será a coisa mais dolorosa que terão de enfrentar. Obrigado a todos por ouvirem a minha história. Se acharam esta história significativa, por favor, apoiem-me com um gosto e subscrevam o canal para não perderem a próxima história. Obrigado, vemo-nos novamente.